Opinião em debate. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Complexo Sicoob. Produtos e serviços essenciais para o seu empreendimento crescer. Acesse www.cicobi.com.br. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite é muito interessante e às vezes muito doído, difícil, mas necessário para que nós possamos falar desse assunto. É possível entender a pedofilia? Para discutir esse importantíssimo assunto, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais: o Dr. Chouso, psicólogo jurídico, o Dr. Fernando Martins, delegado, a doutora Florença Ávila, psicóloga clínica, professora de pós-graduação de terapia de casais e família. Olha que interessante. Florença, se me permite chamar apenas de Florença, doutora Florença, em qual faculdade que a senhora ministra, professora? Eu dou aula em alguns institutos de pós-graduação vinculados, um é vinculado à PUC, outro vinculado à Unialfa e outro à Fazão. Que legal. A minha esposa também é da sua profissão, e, portanto, não é fácil ser casado com psicóloga. E com jornalista, menos ainda, posso adiantar. Mas eu vou começar aqui com o Chouso, psicólogo jurídico. Bom, doutor Chouso, é uma coisa difícil, né? A gente tem uma tendência natural e compreensível de achar que o pedófilo é apenas um monstro, esquecendo-se que ele não brota de Marte ou de Vênus, ele brota da própria sociedade. Eu pergunto para o senhor, em linhas gerais, assim, depois a gente vai desdobrar sobre isso, o pedófilo nasce pedófilo ou se faz pedófilo? Rosival, esse é uma grande questão, né, de se perguntar, porque sexualidade, a pedofilia acaba sendo uma sexualidade prejudicada ou um transtorno sexual, como se chama cientificamente falando. Então, a sexualidade ela é desenvolvida. Ninguém nasce um ser sexual do nada. Isso é porque é desenvolvido junto com crenças, com aquilo que a sociedade traz, com aquilo que é permitido, aquilo que não é permitido. E ainda não temos um estudo tão aprofundado cientificamente ao ponto de dizer se a pessoa nasce pedófilo ou não. Mas a sexualidade é algo que precisa ser controlada, canalizada, e percebemos que os pedófilos não têm esse limite. Porque naturalmente, espera-se que naturalmente, entenda-se que uma criança você tem que respeitar, tem que guardar, cuidar. A pessoa que passa desse limite, a pessoa que naturalmente tem prazer em romper esse limite, nós vemos aí que é um transtorno que precisa ser olhado. Porém, precisamos de mais estudos aprofundados para chegar nessa resposta e entendimento. Doutor Fernando Martins, o senhor que é delegado, a pessoa às vezes quando vê um pedófilo fala, nossa, esse deve ser um cara violento, um brucutu e uma coisa. A minha experiência jornalística me diz o seguinte: o pedófilo, ele pode parecer uma pessoa dócil, pode parecer um intelectual, ele não tem um estereótipo dele, falar, não, olha ali, ó, cuidado com aquele cara ali, que ele pode ser pedófilo. Eu estou certo ou sua experiência como delegado diz o contrário? Olha, Rosival, a minha experiência na Polícia Civil do Estado de Goiás nos traz que, na verdade, o pedófilo é um cara gentil, que ele costuma se aproximar principalmente do seu alvo, que seriam as crianças e jovens, e ele pratica agrados, né? Porque ele quer ter aquela pessoa jovem, criança, próxima a ele. E nisso ele acaba sendo uma pessoa que, naquele primeiro momento, muito embora ele cometa um crime que a gente fala contra a dignidade sexual daquela criança em desenvolvimento, um crime gravíssimo, hediondo às vezes, sim, mas ele naquele primeiro momento, ele não se torna um algoz ali de imediato. Ele é aquele que dá um agrado, que dá uma balinha, que dá às vezes até um valor para que ele tenha, para que ele almeje satisfazer aquele desejo, aquela perversão sexual dele. Aí sim, quando a gente, igual você falou, às vezes se lança como pedófilo de um crime contra uma criança e adolescente, são crimes bárbaros do ponto de vista técnico-jurídico, mas às vezes o início dele não se faz nesse contexto de tanta brutalidade que a gente percebe. Bom, doutora Florença Ávila, a senhora como psicóloga, né? Uma pergunta que não quer calar. É possível, tem cura, quer dizer, adianta você pegar o
pedófilo, enfiar ele na cadeia e a pena entre os criminosos é realmente dura até de se contar. O pedófilo ele é estupado na cadeia, ele é maltratado e tal. Aí o sujeito fica lá 5, 10 anos, não importa. Ele se cura, fala, nossa, agora acabou, eu vou sair, nunca mais eu faço isso. Como é que é psicologicamente? Nosso sistema penitenciário não cura ninguém, infelizmente, talvez piora boa parte dos sujeitos que se inserem ali. Na verdade, há um sofrimento muito grande justamente, né? Claro que é um processo construído ao longo da história dele, como o Chouso citou, mas uma vez que ele pratica esse crime, porque existem pedófilos que não praticam o crime, apesar dessa compulsão e desse transtorno sexual, mas aqueles que praticam crime são inseridos, né, nesse contexto com o fim de ser responsabilizados por esse ato criminoso. Há todo um sofrimento psicológico diante do contexto, né, judicial e dele ser o responsável por aquele ato terrível, mas lá dentro também há um sofrimento muito significativo, porque de fato eles são os mais odiados lá dentro, né? Mas só insistindo um pouquinho nesse ponto, mas ele sai de lá, se ele ficar 5, 10 anos, ele sai de lá e se emenda? É possível ele ter uma reincidência, porque só a responsabilização não trata, né? É necessário tratamento de fato, psicológico, muitas vezes medicamentoso também, psiquiátrico. Então, na verdade, a intervenção de tratamento, a gente entende que é um processo multiprofissional e muito mais complexo do que simplesmente a responsabilização. E é interessante, Chouso, que isso correu o Brasil inteiro. Eu fiquei absolutamente chocado, porque eu não acho que se combate a barbárie com outra barbárie. Eu vi uma cena, correu o Brasil inteiro. Eu não me lembro qual país, eu não sei se é na Arábia Saudita, no Kuwait ou no Catar, algum desses aí, onde o juiz ali, o cara falou, o sujeito tal, ele é pedófilo, estupou, papapá. O juiz ali na hora pega uma faca, vai lá e corta os testículos do camarada, joga para trás e ali, a seco, ali. Quer dizer, eu vou deixar para o senhor responder depois do intervalo. Castrar o camarada vai resolver o problema dele, mas o senhor responde depois do intervalo comercial. Lembrando que é a Unimed de Goiânia. Cuidar de você, esse é o plano da Unimed. E a Unimed cumpre isso com absoluta categoria. E não se esqueça que o Dr. Bandeira, Dr. Carlos Bandeira, é um odontólogo que eu recomendo. Cuida dos meus dentes, merece cuidar dos seus. 3281-0647. Nós voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate, com o tema É possível entender a pedofilia? Com o Chouso, psicólogo jurídico, Dr. Fernando Martins, delegado, a Florença Ávila, que é psicóloga clínica, professora de graduação de terapias de casais e famílias, de pós-graduação. Bom, então eu deixei a pergunta aqui para o Chouso no ar. Adianta castrar o pedófilo, o estuprador? A castração resolve? Rosenval, você deu esse exemplo no bloco anterior, uma barbárie, né, de cortar o testículo de uma pessoa. Bom, aqui no Brasil, talvez o que mais chegaremos próximo a isso é a castração química, né, que ainda se fala, se discute, porém não é legalizada. Mas eu vou te dizer que na minha experiência, eu trabalhei no sistema prisional de Aparecida de Goiânia durante 6 anos. E lá nós encontramos 2 pedófilos que eles eram impotentes sexuais e praticavam pedofilia. Aí você pergunta, mas como que o impotente sexual pratica pedofilia? Nós temos a ideia de que precisa-se de usar o órgão genital para se praticar um crime. Necessariamente não. Essas pessoas usavam cabo de vassoura, garrafa, usavam outras coisas para praticar o crime. Então você pode até cortar e tirar o órgão genital, mas o desejo lá interno, aquilo que está lá dentro, a compulsão sexual dele, o transtorno sexual, não é tirado porque o órgão foi embora.
Então, ou seja, isso não resolveria o problema, ele não deixaria de cometer o ato sexual, porque o ser humano ele tem a capacidade de se readaptar e se adequar à situação a que ele está. Então, realmente, eu não acredito que a castração química também seja uma solução. Isso não é solução, isso é punição. Então, se quer punir, podemos punir, mas solucionar não é através disso. Está no cérebro. Está no cérebro. Está no cérebro. Agora, doutor Fernando Martins, o senhor que é delegado, qual a conversa que um delegado tem com um pedófilo? É possível, assim, eu fico imaginando, né? Entendi. Porque o senhor tem filhos? Tenho. Então a gente que tem filhos 3. é mais difícil ainda, não é? Mais difícil ainda. Realmente, a conversa com um cidadão que é enquadrado numa situação de pedofilia, né? Porque hoje nós não temos o crime de pedofilia especificamente, né? São situações cometidas por alguém que se enquadram em diversos delitos previstos na nossa legislação, tanto Sim. no ECA como no Código Penal. Agora, a polícia, no caso, eu como delegado de Polícia Civil, nosso intuito, no caso concreto, é buscar elementos probatórios, né? Autoria, materialidade delitiva. Nesse caso, se a gente obter uma confissão dele, é interessante, uma busca probatória, mas o diálogo sempre para você, mesmo para você entender o que levou ele a cometer aquilo, outros elementos que se buscam, e a dificuldade, estava comentando com o Choso e com a Florença antes de entrar no seu programa, Roosevelt, a dificuldade que eu mais sinto, às vezes, é no trato com a vítima. Porque a vítima de um pedófilo caracterizado, não aquele molestador eventual, oportunista, né? Estou falando do pedófilo, eles têm a perversão por criança e adolescente. Então, nesse caso, se eu tenho uma vítima menor de idade, a compreensão do fato ilícito, a busca probatória, a sua oitiva é uma oitiva diferenciada. Né? Então, nesse ponto, a busca probatória é muito complicada. E se você levar em consideração que os crimes praticados pelo pedófilo são sem olhar de testemunhas, na clandestinidade, a palavra da vítima ela tem uma certa importância. Mas quando você tem uma vítima menor de idade, né, aí o cuidado para você trazer esses elementos é muito complicado. Né? Inclusive, a partir de 2017, nós temos uma lei do depoimento especial e tudo mais. Não é qualquer depoimento que é só tomar de qualquer forma para você evitar que aquela vítima seja revitimizada, que é aquela vitimização secundária que a gente fala, né? Que é o processo de busca da prova, você acaba ouvindo aquele menor, você acaba vitimizando ela mais e mais sobre um fato que já foi de extrema gravidade, né? Mas o diálogo com o pedófilo ele é produtivo no sentido de captar elementos para que ele possa, ao fim, ser responsabilizado penalmente. Muito interessante. Eu aqui resolvo as coisas às vezes no ar. O Carlão que sabe de tudo. O Carlão, o ar-condicionado tá ligado? Sim, senhor. Ah, muito bem, Carlão, muito obrigado. O Carlão é competentíssimo, ele fica ali atrás da câmera, faz tudo certinho. É um grande amigo que eu tenho, além dos meninos ali que são os deuses do pedaço. Eles só ficam lá só, a gente fica ouvindo a voz deles. Mas, Florença, o que me choca profundamente, eu tenho 5 filhos, dos quais 3 são meninas. Uma menina que está prestes a se formar em medicina e as 2 gêmeas que têm 10 anos. Me choca profundamente, não consigo entender, no meu conceito, é difícil para mim, entender que esses crimes sexuais acontecem dentro de casa, às vezes com o avô, com o pai, com o tio, né? E como é que faz, hein, gente? Como é que é possível entender isso? É terrível. Eu também tenho 2 gêmeas. Ah, que legal. Tem 1 aninho e 2 meses. Ah, é? E tem um maiorzinho. 2 meninas? 2 meninas e um rapazinho mais velho. E um rapaz mais velho. Eu vou te falar uma coisa. Quantos anos tem? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Bebezinho. Eu vou te falar uma coisa que uma mulher me falou no zoológico de São Paulo, quando as minhas gêmeas tinham mais ou menos essa idade, estava no carrinho ali. Ela chamou eu e a minha esposa e falou, olha, vocês têm gêmeos, eu também tive. Não se preocupe, existe vida depois dos gêmeos. Ah, que bom. É isso que eu estava querendo entender ainda. A vida depois dos E acho gêmeos. que ainda ia demorar para eu entender. Não se preocupe. Tanto é que eu estou aqui, né, conversando com vocês. Mas o grande problema é que Deus é perfeito. Mas se eu pudesse encontrar com ele, eu ia falar assim, na próxima, manda sincronizado. Não é? Não manda assim, com diferença de 40 minutos Pois é. para mamar um do outro. Não, que você fica a noite inteira acordado. Mas brincadeiras à parte, Mas é uma então. delícia. Você nunca vai se arrepender. Que bom. Crianças são maravilhosas. Sim. Mas enfim. Mas é uma questão na Como é que a gente família. entende um pai que estupra a filha? É uma questão muito complexa e por isso que o meu trabalho, né, eu sou psicóloga e terapeuta de famílias e eu vejo o quanto é importante a intervenção nos vínculos, na família, no núcleo onde acontece
essa violência, porque é uma violência no vínculo. Não é uma violência física, não é uma violência psicológica apenas no sentido de uma persuasão ou de um convencimento, né? É uma violência múltipla, porque é física, mas é emocional, mas é do vínculo, especialmente quando são pais, né? Os autores ou avós. Então, há um nível bem de sofrimento, eu até estava comentando com eles também antes da gente entrar, porque existe muito esse sentimento dúbio, né, da vítima, de que eu amo o pai cuidador e eu odeio o pai agressor. Né? Então, há um sentimento de amor e ódio mesmo, porque há um sofrimento diante da violência, mas há um vínculo de cuidado, muitas vezes, né, talvez equivocado em alguns aspectos, mas há também uma manutenção ali, né, daquela família. Então, o tratamento e as intervenções são fundamentais que sejam feitas nos vínculos, na família, né, e, sobretudo, protegendo essas crianças, né, construindo uma rede de proteção, né, junto a todos aqueles que pertencem àquele núcleo, para que, de fato, algo seja transformado nesse contexto. Eu pertenço, assim, digamos assim, à velha guarda, né? Eu falo assim, é claro que os psicólogos, minha esposa fala, não, é uma linha muito cinzenta você falar assim, o que é normal, o que é anormal. Mas eu falo para ela, para mim, um pai que enxerga a filha como fêmea, ele não é normal. Para mim, não é normal. Pode ser para muita gente, não para mim. Uma mãe que enxerga o filho como um homem, só pode ter atração pelo filho, não cai no campo da normalidade. É claro que é um conceito, talvez, muito particular. Mas eu digo que, olha, normal não é. Porque trata-se de uma coisa muito profunda, a paternidade ou a maternidade, né? Mas é evidente que a sociedade tem um caminho longo a percorrer. Eu gostei aqui, o Dr. Choso falou uma coisa muito importante. Eu acho que a sociedade civilizada, o que separa a civilização da barbárie? Tudo aquilo que nós não concordamos, que achamos que não deve ser feito, você não pode ir no campo da vingança, da punição como vingança. Tem que se fazer justiça. E justiça e vingança são duas coisas que não podem andar juntas, não é? Então, eu acho que é preciso tratar esse ser humano com aquilo que a lei mais os evoluídos pensam, sem esse negócio. Quer dizer, então, põe na guilhotina. Talvez não seja esse o caminho, né? Eu quero lembrar que Águas do Bem, esta Levite, aqui o Carlão vai mostrar para nós, ali com essa caneca maravilhosa, que nós precisamos fazer mais, parece que só tem uma que sobrou. É a água mais alcalina com menor índice de teor de sódio do mundo. E ela tem um sabor muito agradável. Eles integram na sua residência. 3255-9626. E a Credjur, um grande abraço ao Dr. Felicíssimo, presidente da Credjur e toda a sua equipe. O telefone é 32160102. Tem a maior eficiência e menores custos. Filie-se e aproveite as vantagens. Voltamos já já. Estamos de volta com o Opinião em Debate, com um tema delicado e importante. É possível entender a pedofilia? Eu quero aqui, Dr. Choso, eu acho que posso afirmar isso, que o Estado brasileiro está longe de dar o suporte necessário para poder recuperar um cidadão que tenha sido flagrado com pedofilia, tendo sido preso e tudo mais. Porque eu acho que é uma coisa muito, que requer muito talento, despesas e tudo mais. Mas, então, eu vou no outro âmbito aqui com o nobre psicólogo jurídico. O que as famílias podem fazer para evitar que os seus entes queridos, difícil evitar quem está dentro de casa, mas depois nós podemos falar sobre isso também, que as crianças sejam vítimas de pedófilo? Que tipo de educação é possível? Dias atrás eu estava até fazendo essa discussão com algumas pessoas e uma das questões mais importantes para a gente trabalhar ou combater a pedofilia é a comunicação.
As crianças e os adolescentes têm que sentir liberdade de conversar com seus pais ou com algum adulto sobre essa questão, se eles se sentirem ofendidos sexualmente. A grande problemática que nós temos é que o pedófilo, ele trabalha de um jeito onde ele consegue silenciar a criança ou convencê-la de que aquilo não tem problema. Agora, essa comunicação e preparo dos pais para com as crianças, e preparo da escola para com as crianças, preparo da igreja para com as crianças, porque é uma sociedade que tem que saber falar sobre esse assunto. Não podemos jogar só para os pais ou só para alguém. Isso tem que ser um trabalho de uma equipe multiprofissional, juntamente com a sociedade, com a comunidade, para conscientizar a forma de fazer isso. Então, a criança que ela está se sentindo prejudicada, ela precisa ter segurança de que, ao contar para o meu pai ou para minha mãe ou para um adulto, eu serei protegido. Porque elas também, às vezes, têm medo, porque às vezes a agressão acontece dentro de casa. E se eu contar para minha mãe, o que minha mãe vai fazer? E se eu contar para o meu pai, o que ele vai fazer? Então, aí entra também uma sensibilidade dos profissionais que estão trabalhando com crianças, perceber, porque às vezes a criança ela não fala, mas ela se comporta. O comportamento dela denuncia que muitas das vezes ela está sofrendo algum tipo de violência ou de abuso. E esse comportamento, os professores, muitas das vezes, eles pegam esses detalhes, eles percebem, a criança chegou estranha, a criança está se cortando, ou a criança chegou à tarde com a blusa de frio aqui, tampando os braços, e vai ver os braços, de repente tem cortes ali. Então, são conversas, Rosenval, que nós precisamos ainda desenvolver em sociedade, em comunidade, através de profissões, e como essa que você está fazendo um debate como esse, levar isso para as casas, fazer essa discussão, para que haja essa liberdade das crianças comunicarem e se sentirem protegidas. Perfeitamente. Delegado Fernando Martins, eu sempre disse isso, eu converso com pessoa, falo, olha, uma coisa que parece incrível, mas é verdade. Tem pais que não ensinam o nome das partes íntimas para os filhos. Assim, eu me explico aqui, esse aqui é sua orelha, esse aqui é seu joelho, isso aqui você pode dar um nome mais... Cada pessoa parece que tem é sua pepeca, é seu pirulito, é sua nádega, isso aqui é uma coisa que é o seu ânus, não é? Então tem pais que a criança às vezes chega lá, doutor, não é? Ela não sabe dizer, né? É verdade. E aí quando você ainda tem que às vezes tomar esse tipo de depoimento, que a gente fala de depoimento especial, aí que você encontra a grande dificuldade. Porque não há essa preparação familiar, não há esse diálogo familiar ali. E aí você também tem que trazer junto essa criança, se preciso for ouvi-la, no máximo uma única vez. Aquela questão que eu falei, para não revitimizá-la, né, novamente pelo processo que é feito. E aí você tem que trazer um diálogo que ela compreenda também. E às vezes, como você disse, trazer nem que seja em termos, né, de acordo com a etapa de desenvolvimento dela, que ela compreenda, mas é bom você trazer isso. E isso orienta muito a atividade policial. Eu digo isso porque já tive situações em que uma criança, o que ela relatou, num contexto entre maiores e adultos, você não relacionaria aquilo ali como uma atividade sexual criminosa em face dela. Mas o que ela compreendia daquela circunstância fez com que a palavra que ela utilizou, nós identificássemos o autor e ainda assim identificássemos a situação de violência e de abuso. Então é muito importante, às vezes, você trazer esse diálogo com seus filhos ali, né? Os termos ali são de acordo, é claro, com a criança em desenvolvimento. Com a idade. Com a idade dela, o perfil dela. Agora, Florença, eu até nem gosto de falar sobre isso, porque às vezes a gente fala e existe, eu não sei, a doutora vai falar, e parece que quer minimizar a gravidade de uma violência sexual. Mas eu pergunto, é preciso também que as autoridades tenham consciência e falem assim, criança nunca mente. Mente. Não é? Se a criança for manipulada por um adulto, ela mente em função do adulto. Só poderia falar isso de uma forma que não ameniza o fato de que, não é porque criança mente. Não, não é sempre não, mas isso é possível sim, não é? É possível, mas eu diria uma verdade encoberta. Porque a criança, ela sempre vai trazer uma informação verdadeira. Talvez de uma forma não tão coerente com o que de fato aconteceu. Mas aquilo que ela traz, por isso que é tão importante nós adultos termos uma postura de acolhimento e de escuta verdadeira junto às crianças, porque na nossa sociedade, né, ao longo de muitos anos, isso tem mudado com o ECA, né, e com o movimento longo, mas em geral, infelizmente, a criança é muito colocada assim, mas é só uma criança, né, nesse lugar menor, né, mas ela é uma pessoa, ela é um sujeito. E ela tem uma fala que precisa ser ouvida. Mesmo que ela esteja falando uma
mentira no sentido de que não é uma verdade, no sentido que a justiça precisa ter, né, do fato exatamente Verdade como real. ocorre, a verdade real, mas é a verdade dela no sentido da linguagem do que ela consegue dizer para ser ouvida. Porque se ela às vezes dizer de uma outra forma, ela não vai ser ouvida, né? Porque isso acontece muito com as vítimas, né? A menina fala: mãe, meu pai fez isso comigo. O que é isso, menina? Você tá louca? Seu pai nunca faria isso com você. Não é por aí. Não é. Entendeu? Então, a criança ela já vai se fechando. Eu não posso falar, minha mãe não acredita em mim. Aí não adianta. E é aí muito ela perigoso não vai ser isso, protegida. Por que eu estou dizendo isso, doutora? Em duas ocasiões distintas, mais de 50 anos de jornalismo em São Paulo, e eu tive em duas ocasiões. A mulher que me procurou, realmente duas mulheres, me procuraram. Eu tive uma época que eu fiquei 3 anos na área de policial. Foi magnífica para mim, até para entender o universo dos policiais e a dificuldade deles. E elas me falaram: não, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu realmente menti. Eu queria vingar do meu marido. Eu menti. Eu não estou protegendo ele, mas é doído demais. Eu não posso conviver com isso. Ele nunca fez isso. E aí, claro, psicólogo e tal, eu como jornalista também fui, e ela falou: agora, e saiu na imprensa, o cara foi. Ela falou: não, eu menti mesmo, eu não pesei as consequências. E uma outra também falou, não foi comigo, foi com um colega de redação, então, e a criança deu o depoimento que interessava ali. Por isso que é tão importante a gente entender a dinâmica familiar. É preciso. E não só um discurso ou outro. Aí, a habilidade de um delegado experiente, de um psicólogo jurídico, porque o profissional que vai fazer isso, né? Bom, eu vou aqui para mais um espaço comercial, lembrando que o complexo se cobre com mais de 2.000 pontos espalhados pelo país, onde você, participando de uma cooperativa, você participa dos resultados com serviços e produtos essenciais para o seu empreendimento crescer. Acesse www.cicobi.com.br e você estará bem protegido numa cooperativa. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate. Infelizmente, no último bloco, a nossa jornalista Ana, que agora é produtora do programa, vai dizer quantos minutos, falando sobre o tema: é possível entender a pedofilia? Bom, eu recebi aqui, muito bom, vou ler, sim, da psicóloga Florença Ávila de Oliveira Costa, O Adolescente que Cometeu Abusos Sexuais, Reflexões sobre a Subjetividade. Bom, doutora, aqui a senhora está falando de um adolescente que cometeu abusos sexuais e que acaba sendo um pedófilo menor de idade. Mas esse mesmo pedófilo, como é que é? Esse livro seu, eu preciso ler. Está aqui Rosenval, que essa leitura venha contribuir com suas reflexões sobre um tema tão relevante em nossa sociedade. Florença Ávila, muito obrigado. Aceito e vou ler. Que bom. Como é que é essa história? Então, a gente sabe, né, assim, ao longo das pesquisas aí que já tem sobre esse tema, né, e sobre essas questões, que boa parte dos autores de violência sexual, e dentre eles muitos pedófilos, né, iniciam as suas práticas na adolescência e não na vida adulta, né? Apesar de que muitos dos crimes, né, se apresentam e muitas vezes são denunciados quando adultos. Então, a minha proposta de pesquisa, que foi minha pesquisa de mestrado de 2011 a 2013, pela Universidade de Brasília, foi exatamente atender e compreender, né, o que se passa na subjetividade desses jovens, entendendo que eles estão em processo de desenvolvimento, apesar de serem adolescentes infratores, né, o que cometeu um ato infracional, mas que ainda há possibilidades, né, talvez maiores do que aqueles que já estão condenados ao sistema penitenciário adultos, para diminuir a reincidência desse sujeito ao longo da vida dele. Que beleza esse livro, vou devorá-lo. Eu sou um leitor voraz. Chouso, é verdade que a criança abusada
vai se tornar um abusador? Rosenval, nós temos muito desse senso comum na sociedade, e eu fiz uma pesquisa um tempo atrás no sistema prisional, onde eu entrevistei 7 homens que cometeram pedofilia, estavam presos por pedofilia. E eu perguntava, uma das perguntas para eles era: você foi abusado sexualmente na infância? Todos eles disseram não. Porém, um disse assim, aí eu perguntava logo depois: mas a sua vida sexual iniciou com que idade? Aí um deles respondeu: iniciou aos 9 anos de idade com a minha vizinha de 40 anos. Só que na nossa cultura machista, um menino de 9 anos de idade transando com uma mulher de 40 não é tido como estupro. Agora, um homem de 40 transando com a menina de 9, é claro que é um estupro, ninguém duvida disso. Mas no machismo, ele traz essa questão, né, de que tá tudo bem isso aí. Mas claro que isso não está tudo bem. Agora, uma criança sendo abusada sexualmente, ela vai ter uma problemática, ela vai se desenvolver sexualmente com algumas limitações ou problemas. Isso pode virar um transtorno lá na frente. Agora, não é verdade que o abusado se transformará no abusador, porque o maior número de abusados são as mulheres. Se são as mulheres as maiores vítimas, nós então deveríamos ter na sociedade mulheres abusadoras sexuais. Uhum. E a gente raramente escuta falar, claro que existem, mas muito raro ouvir falar que uma mulher abusou sexualmente de uma criança. Nós escutamos que os homens estão abusando sexualmente. Então essa conta matemática não existe dessa maneira tão clara dessa forma. Mas como eu te digo, né, às vezes um menino ele é abusado sexualmente, mas não pode ser dito que aquilo foi um abuso ou que ele foi estuprado. Aquilo só foi uma iniciação sexual, ou que ele é garanhão, já está transando com mulher adulta, né, mas o nome daquilo é um abuso. Outra coisa complexa, por exemplo, né, antigamente, ou talvez não antigamente, uma criança, um adolescente de 13 anos ser levado no prostíbulo para iniciar a relação sexual, aquilo não seria um estupro? É um estupro. Segundo a lei, que é um estupro. Um menino de 13 anos de idade transar é um estupro. Mas não é visto como estupro. Novamente, temos uma problemática aí, precisamos discutir isso de maneira bem mais profunda. É interessante que, no passado recente, nós temos só 4 minutos aqui, mas cabia aos tios, não ao pai. Quando o rapaz ficava ali com 13, 14 anos, os tios levavam um prostíbulo. Acho que isso acabou. Bom, nesses minutos finais aqui, bem rápido, doutor Fernando Martins, recentemente eu li abriu um inquérito, o delegado estava vendo que um rapaz disse que foi estuprado por uma mulher que o pegou e o obrigou. Mas aí eu fico assim pensando, como que, eu acho que é difícil, porque o homem, por exemplo, ele não é muito difícil falar para não, tenha uma ereção que senão te mato. Aí o sujeito não vai ter mesmo. É possível isso? É possível, sim. O senhor já teve algum caso? Já tive caso, sim, é possível. A partir de 2015, 2009, com a lei 12.015, hoje a vítima do crime de estupro pode ser tanto o homem quanto a mulher, né? Então, independentemente do sexo. E é claro que pode ser de qualquer forma, não precisa ter a cópula, a conjunção carnal, pode ser outros atos libidinosos, né? Entendi. Então, esses outros atos libidinosos pode caracterizar um crime de estupro, ou estupro de vulnerável, né, ou estupro clássico, que a gente fala, e aí pode ser a mulher, pode perfeitamente estuprar um homem, né? Assim como esse caso que o Choso referendou aqui a respeito de levar um menor a um prostíbulo, né, ele sendo menor de 14 anos e tudo mais. É claro que pode caracterizar hoje, para a nossa legislação, o crime de estupro. Interessante o senhor esclarecer isso, porque realmente, inevitavelmente, pelo senso comum, eu imaginei como uma relação sexual naquela normalidade, que o homem tem ereção e a penetração e tal. Mas eu concordo com o senhor, se uma pessoa for obrigada a ficar nu perto de uma mulher e ela beijá-lo e etc., isso pode ser o que a pessoa não queira, na verdade. Então, acho que tudo aquilo que a pessoa faz que não é contra a sua vontade e esteja no campo da libido, é condenável, né? Bom, eu tenho certeza que nós não abordamos tudo que precisa ser abordado nesse assunto, mas é bom que o telespectador saiba que finalmente, eu digo finalmente porque eu estou há décadas fazendo televisão e rádio, a gente não podia discutir esse assunto. Não, esse assunto não vai, as emissoras não aceitavam, não tinham profissionais que poderiam se expor com isso. Hoje, graças a Deus, nós podemos discutir tudo. E tudo que pode ser analisado, discutido, deve ser discutido na sociedade, porque a falta de clareza acaba tornando o que é ruim pior ainda. Muito obrigado aqui ao Choso
Muito obrigado. Acho que você já tem a segunda ou terceira vez que você veio no programa? Terceira já, né? Terceira. Olha a minha memória. Vocês teve a primeira vez lá na Cultura, não foi isso? Acho que as duas vezes foram lá. Foram lá. Exatamente. Eu estou bom, viu, Souza? Eu te agradeço muito pela benevolência comigo em respeito aos telespectadores. Eu quero agradecer muito a Florença Ávila, que tem nome de uma cidade maravilhosa. Quem não conhece, merece conhecer. Você é descendente italiano, não? Não. Não. E o doutor Fernando Martins, delegado. Eu sou Rosenval Martins Ferreira. É lá de Rio Verde, o senhor de Itaberaí? Turvânia. Turvânia. Martins de Turvânia. Que bacana, muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês e aos telespectadores. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.